Olá pessoas, eu sou a Lari e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Kindred, Laços de Sangue, da Octavia E. Butler. Kindred é um livro de ficção científica e a Octavia Butler, ela é conhecida como a grande dama da ficção científica. Ela foi a primeira mulher negra norte-americana a ser reconhecida em um espaço literário que era mais ocupado ali pelos homens, né? Que é o da ficção científica, e ela também já ganhou vários prêmios literários. Foi inserida no Hall da Fama da ficção científica. Então, olhem só vocês, não é de pouca coisa que a gente tá falando aqui hoje. Kindred vai contar a história da Dana, que é uma mulher negra que vive nos Estados Unidos lá pelos anos 70. É quando ela tá completando o seu 26º aniversário e ela e o seu marido estão se mudando juntos, que de repente ela começa a sentir umas tonturas, umas náuseas e de repente tudo se apaga e ela tá em um lugar completamente diferente do que o lugar em que ela estava antes. A Dana então se encontra em frente a um rio e uma criança tá se afogando ali na frente dela, e é então que ela vai e salva essa criança, esse menino, e como recompensa, a pessoa que parece ser o pai desse menino aponta uma espingarda pra ela e aí ela volta pra casa. Por várias vezes isso vai ocorrer novamente com o mesmo garoto, que depois a Dana vai descobrir se chama Rufus, e também vai descobrir que tem uma ligação aí com ele, e é por isso que ela tá sendo mandada lá pra ajudar ele sempre que ele se mete em alguma situação de perigo, que são muitas e várias vezes. Esse livro acabou comigo, me destruiu, me deixou em pedacinhos, porque ele é um livro muito forte, ele é uma reflexão sobre o racismo e sobre a escravidão, que assim, eu nunca tinha lido nada sobre antes, se eu não me engano. E apesar de ele ser uma ficção científica, ele é majoritariamente uma história que contém realidade, e isso é uma coisa muito triste. É uma parte muito horrível na nossa história, é uma parte que a gente gostaria de poder apagar, uma parte que eu acho que a gente gostaria de poder reescrever, mas infelizmente a gente não pode. Então o mínimo que a gente pode fazer é sempre estar relembrando isso, sempre lembrar do que a gente já foi capaz de fazer, sabe? Há não muito tempo atrás, porque 1800 não foi há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás ou mais. Na verdade, tá bem perto, e eu acho que é bom a gente lembrar do que o ser humano é capaz. A Dana se adapta muito fácil a essa nova vida que ela tem que levar no século XIX. Ela, como uma mulher livre, sabe, tem que passar pelas situações que ela começa a passar aqui, coisas que ela só havia lido em livros, e ela fala muito aqui, ela ressalta muito como a sensação de viver isso na pele é muito diferente de ler isso nos livros e de saber que aconteceu. Isso foi uma coisa que me tocou muito, assim, porque a gente nunca vai poder sentir verdadeiramente na pele e entender completamente como foi essa época para essas pessoas que viviam lá, todos os horrores pelos quais elas passavam. Nesse livro aqui dá pra gente ter uma ideia, mas assim, gente, eu não consigo imaginar como é ter que levar chibatada, como é ter que sofrer agressões físicas, morais, ser tratado como menos do que um ser humano, ser tratado como lixo, como uma pessoa que não vale a pena, como uma pessoa que só tá ali pra servir pela cor da pele. Eu acho que a gente nunca vai conseguir entender. E eu acho que mesmo com toda a empatia do mundo, e é muito necessário, muito preciso a gente ter essa empatia, mas mesmo com isso a gente não vai conseguir chegar perto do que essas pessoas sentiram. Então a Dana, ela acaba se adaptando muito fácil ao meio, e eu estranhei isso um pouco, mas depois eu entendi que é uma estratégia de sobrevivência, gente. Provavelmente se a gente estivesse na mesma situação, a gente faria a mesma coisa. Apesar de ela ser uma personagem muito forte, ela tem coragem o suficiente pra se rebaixar, pra conseguir permanecer viva e também pra ajudar as outras pessoas em volta dela que precisam da ajuda dela. E não, eu não tô falando só do Rufus, do garotinho, ele também dá um pouco nos nervos conforme ele vai crescendo. Não só ele, como o pai dele, as pessoas brancas, no caso. É muito difícil você ver como elas tratavam os negros nessa época, porque é irreal, assim, gente, sabe? Parece coisa de livro de fantasia mesmo, mas aconteceu. Acho que dá pra conseguir entender que era pela época em que elas estavam e era o contexto no qual elas estavam vivendo. Com certeza dá pra entender isso, mas não dá pra compreender como os seres humanos racionais conseguiram fazer isso. Esse livro, mais do que uma ficção científica, e esse é um ponto que eu gostaria de falar também, é que eu senti um pouco falta da ficção científica, da parte da explicação da ficção científica mesmo. Eu acho que eu esperei um pouco demais disso, e isso acabou não acontecendo. A autora foca mais nos problemas sociais da época, na Dana vivendo naquela época, na adaptação dela vivendo naquela época, do que na parte da ficção científica. E acaba que essa parte tá mais ali no fato da Dana viajar
através do tempo só. Ela não é muito explicada, não é muito abordada, mas tudo bem, porque o livro é incrível no que eles propõem a fazer. Eu só senti um pouco falta disso, mas tudo aqui. Eu esqueci de falar também, a Dana fala sobre como ela não sabia o quanto era fácil as pessoas se deixarem serem escravizadas, né? Porque eu comentei que ela se adapta muito fácil ao meio ao qual ela é colocada. E ela fala sobre isso e como isso assusta ela, porque condicionamento à escravidão é muito mais fácil de ser colocado do que ela imaginava que era. Eu super recomendo a leitura. É bem pesado, bem forte, sabe? Vai te dar uns tapas na cara gigantes, você vai ficar muito angustiado, vai ter vontade de chorar em algumas partes, porque são realmente muito tristes. Mas são necessários, esse livro é necessário. Falar sobre a nossa história, principalmente sobre as partes ruins dela, é necessário para que ela não se repita, para que a gente não cometa os mesmos erros de novo. Porque, embora não pareça, isso é muito fácil de acontecer. Nós temos aí o exemplo do Holocausto que aconteceu há menos de 100 anos atrás. E que também dói muito lembrar que a gente acaba deixando esse tipo de coisa acontecer mais vezes e a gente perde a nossa humanidade, se deixa ser condicionado à escravidão ou escraviza as outras pessoas, que é pior ainda, ou não se posiciona quanto a essas coisas, ou pior ainda, faz piadas com essas coisas, né? Acha que racismo não existe, faz piada racista, como infelizmente a gente ainda vê nos dias de hoje. A internet tá aí pra confirmar essas coisas, que essas coisas ainda acontecem. E mesmo assim muita gente ainda diz que não existe racismo no Brasil ou no mundo e que a gente não precisa melhorar. E acima de tudo também propõe soluções que não são soluções, mas que são um tapar de olhos pro problema. Não é desse jeito que a gente resolve essas coisas, é falando sobre o problema, é discutindo o problema, é mostrando o problema, é admitindo que temos um problema. Porque as pessoas, como todas iguais, se você não tem preconceito, ótimo. Mas ainda não somos todos iguais. Isso não faz da gente todos iguais, não faz da gente ter as mesmas oportunidades, não faz a gente ser tratado das mesmas formas. Isso vale para minorias de todos os tipos, não só negros, mas também LGBTs, mulheres e pessoas que são tratadas de forma diferente só pelo que são. Então não adianta vir com um discursinho de que somos todos iguais, porque não somos. E não lutamos para ser todos iguais. Nós somos diferentes e lutamos para ser respeitados pelas nossas diferenças. Então fechar os olhos para isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Dizer que tá tudo bem é a pior coisa que a gente pode fazer, porque não tá tudo bem. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Faz tempo que eu não faço uma resenha, né? Tô planejando voltar com as resenhas aqui no canal, talvez dê certo, talvez não, nós nunca sabemos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo e comenta aqui embaixo pra mim se você já leu Kindred, se você quer ler Kindred. Se você tem algum livro parecido com esse pra me recomendar também, pode deixar aqui nos comentários que eu agradeço muito. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e não se esquece, por favor, de se inscrever aqui embaixo antes de deixar esse vídeo. E foi isso, gente. Tchau! Até o próximo vídeo.